Bem-vindos ao O Debate. Se você encontrasse o impossível amanhã, digamos, se a lógica da biologia simplesmente se desfizesse e um lobisomem rasgasse a realidade na sua frente, a psicologia nos diz que você entraria em choque, né? Com certeza, o cérebro humano congela. Exato, ele trava quando o paradigma do mundo quebra. Mas na cidade de Paraíso do Oeste, o choque é tipo um luxo letal. Hoje nós vamos debater a anatomia da sobrevivência ao horror cósmico através da lente de 6 indivíduos que tiveram suas mentes e corpos estilhaçados pelo oculto. Uma cidade onde o véu entre o real e o sobrenatural já não existe mais, sabe? Uhum. E a minha perspectiva sobre isso é bem direta. A sobrevivência diante do inimaginável exige confronto ativo. Quando o mundo revela que seus monstros não são metáforas, a única resposta evolutiva que garante o amanhã é você forjar a si mesmo como uma arma. Você precisa impor a sua vontade, seja através de fogo, magia ou fé. Senão, você é consumido. Nossa, é fascinante estar aqui discutindo isso com você, mas, olha, eu venho de uma direção fundamentalmente oposta. Sério? Como assim? A presunção de que você pode simplesmente, sabe, abater o indescritível é uma arrogância puramente humana. O horror cósmico que infesta Paraíso do Oeste não é um exército inimigo com uma linha de frente clara. É uma infecção na própria malha da realidade. A verdadeira sobrevivência exige assimilação. Assimilação? Sim, negociação e resistência psicológica profunda. Entidades que dobram a física não são derrotadas a tiros, cara. Os personagens que realmente compreendem esse abismo são aqueles que aprendem a ler as legas da escuridão, que fazem sacrifícios e que suportam o fardo sem ceder à sua essência. Aí que tá. A sua premissa assume que há espaço para diplomacia com o que quer te devorar. O trauma paralisa. Isso é um fato clínico, né? É uma força entrópica que destrói a agência da pessoa. Mas a ação, a recusa violenta em ser uma vítima é o que liberta. Uhum. Tentar conviver ou, como você disse, assimilar algo que fundamentalmente odeia a sua existência leva à loucura. E para entender a mecânica da sobrevivência física e mental, a gente precisa olhar para o ex-militar Wilson. Ah, o Wilson. O trauma dele foi brutal. Sim, não foi nada abstrato. O Wilson era capitão do exército e viu o esquadrão dele ser dizimado por anomalias. Lobisomens, tipo, caçando e rasgando 7 soldados e 12 policiais na floresta. E o pior é que o sistema pelo qual ele deu a vida traiu ele, né? Forçando o cara a assinar um relatório covarde sobre facadas e dando uma aposentadoria compulsória. Exatamente. O que destrói a bússola moral de qualquer um. E piora, ele tem um segundo encontro com o oculto que o deixa um mês inteiro numa UTI, cheio de lacerações e com uma mordida colossal. Mas é exatamente aqui, que a genialidade da sobrevivência dele opera. A mente do Wilson funciona como um processo de fundição. Fundição. Sim, o trauma derreteu quem ele era, como capitão, e ele usou o luto como molde para forjar o mecânico caçador. Ele não tenta meditar sobre a dor, sabe? A dor física é um mapa para ele. Ele vai para os livros de termodinâmica e balística. Espera aí. Como exatamente a termodinâmica afeta algo que desafia as leis da natureza? É um monstro. É genial, olha só. Ele entende que se uma entidade cruza o nosso plano para rasgar carne humana, ela precisa, por uma fração de segundo, assumir uma forma física. Tá. E é nessa interseção que a física comum falha, mas a física extrema funciona. Ele cria as chamadas balas etéreas de magnésio, o bafo de dragão, né? Ele calcula as reações químicas para que o velho revólver 38 dele e a escopeta disparem a 3.000 graus Celsius. Caramba! 3.000 graus! Ele queima o intangível forçando a entidade a reagir à matéria. Ele materializa a resistência. E ao fazer isso, o Wilson se torna tipo o pilar mecânico e físico que sustenta todos os outros. É ele quem conserta a caminhonete da Débora, garantindo a ela mobilidade tática e um refúgio. É ele que entrega um bastão retrátil de metal para Lena e ensina ela a golpear. Ele impõe ordem física ao caos absoluto. Bom, um revólver que dispara 3.000 graus é espetacular na teoria, eu admito.
mas é absolutamente inútil quando o inimigo não tem corpo nenhum. Como assim não tem corpo? A sua premissa bélica desmorona quando olhamos para a psique de pessoas como a Débora, a médica legista. Você não pode dar um tiro de escopeta num pesadelo. Ah, entendi aonde você quer chegar. A Débora é caçada por uma entidade sádica conhecida como Aquele que Marca, um bicho que arrasta ela para jogos mortais enquanto ela dorme. Como o seu Wilson atiraria nisso? Mas a ameaça na mente da Débora sangra para o mundo real, não sangra? Precisamente. E é isso que torna a resistência dela tão sofisticada, sabe? Não é apenas ter um sonho ruim. É uma parassônia levada a um extremo ontológico. A Débora acorda sentindo o frio literal da morte. E ela acorda com a marca do número 33 impressa a ferro na pele dela. Uma marca terrível, por sinal. Sim. Aliás, uma marca que essa mesma entidade cravou no pescoço da Cassandra também, criando uma rede de sofrimento interligado entre elas. O trauma da Débora começa no IML, onde ela tentou relatar as impossibilidades dos cadáveres e quase foi interditada como louca. Mas veja a resposta dela. A Débora desenvolve um vício brutal em Zolpidem para fugir de um presente contínuo. Olha, usar medicação pesada para apagar a consciência soa como o oposto de sobrevivência para mim. Isso soa como rendição total. Não é rendição se você entender o mecanismo da droga no contexto do horror. O sono, para ela, não é mais repouso. O sono é o campo de batalha. Tá, mas se dopar? O Zolpid não é para relaxar, é para nocautear o próprio ciclo REM. Ela impede que o cérebro atinja a frequência onde a entidade consegue se manifestar. Ela está, matematicamente calculando a morte temporária da própria consciência para matar a entidade de fome. Isso é brilhante. Nossa, matar de fome. Sobreviver, para Débora, significa recusar o descanso evolutivo. E quando ela está acordada, ela não saca uma arma. Quando ela encontra aquele espírito dose no necrotério, a ruiva com o braço arrancado, ela aciona a Cassandra para ler os mortos. A Débora suporta a privação do sono e a tortura sem estilhaçar a própria alma. Essa resistência silenciosa e analítica é muito mais duradoura do que a pólvora do Wilson. Bom, eu compreendo a profundidade do sacrifício neurológico da Débora. Mas olha, se o sono é um campo de batalha, a magia é o arsenal para invadir o território inimigo. E não apenas erguer escudos de Zolpidem, sabe? Se vamos falar de domínio sobre o que não é físico, a gente precisa analisar o Micael. O Micael. Para o Micael, a magia não é misticismo barato. É a ferramenta suprema de imposição de vontade. O Micael é um exemplo perigosíssimo de arrogância cega. Ou de recusa em ser impotente, né? Veja a gênese dele. Um competidor de Kung Fu, um atleta de elite cujo futuro inteiro foi roubado quando ele ficou caolho no tatame. Essa perda física destruiu a capacidade dele de lutar no mundo material. E aí, como vigia noturno do cemitério municipal, cercado pelo luto, ele encontra os grimórios. E faz um estrago. Ele substitui as artes marciais físicas pelas ocultas. Ele usa o próprio sangue para invocar o demônio Barbatos, exigindo respostas sobre um cadáver. E essa invocação imprudente quase varre Paraíso do Oeste do mapa. O método foi falho, eu admito, mas observa a agência do indivíduo. Sim, a situação sai do controle, ele tenta roubar uma farmácia de jaleco para conseguir medicamentos no meio da crise, o prefeito da cidade enlouquece e o Micael é preso. Mas é na prisão que a filosofia de confronto dele brilha de verdade. Brilha na cadeia. Sim, ele não se encolhe na cela lamentando o destino. Ele usou o culto e a manipulação. Ele negocia friamente com o tio advogado dele, o Fidel, e joga com a corrupção do juiz para sair da cadeia. O preço? Tornar-se membro de um grupo obscuro chamado Pecadores. Ele transforma o fundo do poço em capital de barganha. A ambição mágica deu uma visão nova para ele. Espera, deixa eu te interromper aí. Você diz que ele usa magia para impor vontade e que ele tem visão. O Micael não está atacando o problema estrutural. Ele é tipo um macaco brincando com um pino de uma granada. Mas ele age.
Precisou de um exorcismo massivo dentro de uma igreja liderado pelo Padre Francisco para limpar a sujeira cósmica que o Micael causou. Se você quer defender que a sobrevivência passa pelo domínio do oculto, a verdadeira mestre dessa mecânica não é o Micael de jeito nenhum, é a Cassandra. A Cassandra opera nas sombras, sim. Mas a motivação dela nasce da mesma culpa e trauma. Nasce da culpa, mas evolui para a compreensão da economia do abismo, e não para a destruição dele. A Cassandra é uma Geist, uma necromante, o que significa que a essência dela está ancorada no tecido que separa os vivos dos mortos. O trauma dela é muito denso, ela carrega o peso do assassinato acidental da amante do falecido marido no cemitério. Uma história bem trágica. Muito. Em pânico absoluto, ela encontra um padre desmaiado após um massacre e, num ato de puro instinto de sobrevivência pragmática, rouba o crucifixo dele e foge, arrastando o corpo. Desde então, ela transforma a culpa na habilidade de ler o submundo. Ela lê mãos, ela joga taró para Lena, ela absorve o plasma gerado pelo luto de Paraíso do Oeste. Mas veja bem, ler cartas e absorver luto não para um demônio. Aí é que você se engana. A prova máxima de que ela domina as regras e de que o oculto é essencialmente um mercado de almas é a criação recente do homúnculo, o Benjamin. Nossa, isso... Ela consegue aprisionar a alma de 84 anos da velha Jurema no corpo biológico de um bebê de 1 mês. Olha, esse é grotesco. Pode parecer grotesco sobre a moralidade humana tradicional, mas, mecanicamente, é brilhante. O homúnculo é um mecanismo de ancoragem. Ao prender uma alma antiga num receptáculo novo, a Cassandra desafia a própria entropia da morte. Ela entende que almas são moedas de troca. Tratando almas como dinheiro? Sim. E quando o Barbatos ameaça destruir a cidade, a ameaça que o seu exemplo, o Micael, soltou, a Cassandra não tenta dar um soco mágico no demônio. Ela manipula entidades maiores. Ela barganha com a rainha dourada do povo das fadas. Ela oferece uma garota específica, a número 2, a Jennifer, em troca da intervenção que salva a cidade e os outros personagens. Ela vendeu a garota? Você chama de capitulação ou venda. Eu chamo de negociação de alto risco. Ela é a corretora da bolsa do sobrenatural, sabe? E é por isso que ela sobrevive enquanto os guerreiros sangram. É de troca. Você perde a identidade humana que estava tentando salvar em primeiro lugar. Esse é o ponto mais melancólico de todos. E é exatamente por isso que a história da Lena é o coração emocional desse nosso debate. A Lena é a personificação dessa erosão psicológica. Ela não perdeu apenas o emprego. Ela perdeu a própria realidade, né? A Lena era arqueóloga, certo? Sim, uma arqueóloga acadêmica empírica cuja carreira foi pulverizada quando ela se recusou a mentir sobre um fóssil encontrado no Paraná que continha dentes humanos demais. A ciência rejeitou e ela terminou como uma guia solitária de um museu vazio. Ela é uma estudiosa forçada a viver no meio daquilo que a academia finge que não existe. Exato. E vai muito além da ruína profissional. A verdadeira tragédia é que a Lena descobre ser uma changeling da corte do outono. Para quem está nos ouvindo, ser uma fada changeling não significa apenas ter poderes de ilusão. Significa que a sua alma humana está sendo ativamente reescrita por uma natureza alienígena. Uma invasão completa. A mente da Lena está sendo invadida pela voz e pela servitude à Rainha Dourada. O choque com o sobrenatural drenou qualquer alegria dela. É um parasitismo ontológico. O que só corrobora o meu argumento. O sobrenatural drena ela, porque ela tenta conviver com ele, em vez de rejeitá-la violentamente. Mas rejeitar violentamente a própria natureza é suicídio, cara. A forma como a Lena encontra fragmentos de sanidade e sobrevivência é através do aterramento. É por isso que ela passeia com cães pela cidade, especialmente o Odysseus, o cão policial adotado pela Camille. Os cachorros ajudam ela. Muito. Cães não têm narrativas complexas, eles não fazem acordos mágicos. Eles vivem no presente absoluto. A Lena aprende a ler a agitação e o medo irracional dos animais diante do oculto, criando um radar empático. Ela acorda, abre o museu, recusa o convite da Rainha Dourada, ela anda segurando firme o bastão retrátil que o Wilson deu a ela, pegando carona com a Débora e até recebendo ajuda da Cassandra. A sobrevivência dela é a resistência silenciosa de quem costura os próprios estilhaços todos os dias. Eu sinto uma profunda empatia pela Lena.
De verdade. Mas a passividade desse sofrimento não traz a cura, entende? Apenas adia a dissolução do ser. Se a gente quiser falar sobre o ápice da sobrevivência, sobre como reverter a erosão da identidade, nós temos que levar o Padre Francisco. O padre. A história do Padre Francisco é a prova irrefutável de que a fé, quando usada não como um cobertor para buscar conforto, mas como um bisturi cirúrgico, é a única ferramenta capaz de extirpar a infecção demoníaca do mundo. Um bisturi empunhado por um homem que tem o sangue de inocentes nas mãos. Você não pode ignorar a origem dele. Eu não ignoro de forma alguma. Eu coloco o passado dele como a base dessa resiliência. O Padre Francisco passou 20 anos encarcerado no sistema prisional comum por uma chacina. 20 anos pagando por crimes que as mãos dele cometeram, mas que foram orquestrados por uma entidade que o possuía. É uma barra muito pesada. Demais! A justiça dos homens não consegue punir crimes sobrenaturais. Então puniu o receptáculo. O trauma do padre é indescritível. Ele foi um monstro na história de outras famílias. E como um homem sobrevive a essa culpa sem se desintegrar? Exatamente através da ação e do propósito absoluto. Quando o caos estoura no cemitério por causa da arrogância do Micael, não é a economia de almas da Cassandra que resolve o embate físico. É o Padre Francisco. É a reza de exorcismo brutal, entoada enquanto o chão treme, que bane o Barbatos de Paraíso do Oeste, salvando o Wilson no processo, que estava a segundos de ser esmagado por correntes místicas. Mas a genialidade do padre não termina aí. Ele entende que a cidade é apenas o epicentro. Ele inicia uma jornada solitária e implacável pelo interior do Paraná. Cascavel, Umuarama, Maringá. Assumindo o papel de juiz, júri e carrasco. Assumindo o papel de sistema imunológico da realidade. Veja a dicotomia fantástica que ele constrói para não enlouquecer. Durante o dia, ele é o pastor. Ele senta com moradores de rua, divide o pão, conserta telhados para abrigar órfãos, ele reconstrói a humanidade. Uma vida dupla. Sim, porque ele sabe que a bondade, no mundo do oculto, atrai predadores. Então, à noite, o pastor benevolente morre e nasce o inquisidor implacável do Maleus Maleficarum. Ele abençoa a água, afia estacas, prepara os cartuchos de sal grosso. Empunhando a espada de São Miguel, ele caça de forma proativa as anomalias. Ele não barganha com sussurros nas paredes. Ele os purga. O padre prova que o maior antídoto para o trauma sobrenatural é o propósito absoluto. É transformar a sua dor numa lâmina voltada contra o abismo. É uma jornada inegavelmente cinematográfica, eu concordo, e de uma força transformadora brutal. Mas eu te convido a observar o custo entrópico dessa guerra contínua. Você foca nas balas de magnésio nos exorcismos com espada, e o que eu vejo é um grupo de indivíduos profundamente fragmentados, respondendo à violência cósmica com violência física e mágica. O que é necessário. Mas no oculto, a violência sempre gera um eco. O fogo do Wilson, a vontade impiedosa do Micael e o bisturi do Padre Francisco. Eles podem ganhar uma batalha tática à noite, mas a guerra ontológica continua no dia seguinte. Por outro lado, a resistência silenciosa da Débora, as negociações da Cassandra e a empatia da Lena ao lado dos cães, essas táticas de assimilação não tentam quebrar o mundo ao meio, elas tentam entender a nova física do universo e navegar por essas feridas abertas. Olha, nós apresentamos estratégias quase antagônicas hoje, né? A imposição armada contra a adaptação profunda. Mas, conforme a gente olha para as relações da história de Paraíso do Oeste, há uma intersecção irrefutável entre as nossas filosofias. Um ponto onde o confronto e a assimilação convergem. O fato de que absolutamente ninguém sobrevive isolado nessa cidade. Exatamente. Nós passamos muito tempo focando na agência individual, no que o Wilson forjou na oficina ou no que a Débora resistiu na cama. Mas a mecânica oculta da sobrevivência em Paraíso do Oeste é coletiva. O bastão que o Wilson entrega para Lena não é apenas uma doação de uma arma. É uma transferência física de instinto de sobrevivência.
É o confronto armado fornecendo a âncora para a resistência psicológica dela. Sim, e a relação é perfeitamente simbiótica. A carona que a Débora dá na caminhonete para a Lena, que aliás é o mesmo veículo que o Wilson consertou como gratidão, o exorcismo violento que o padre conduz serve para limpar a sujeira imprudente do Michael. Até as negociações da Cassandra, sabe, mesmo quando parecem egoístas ao tratar almas como a do Benjamin como moeda, acabam amarrando os destinos e salvando a cidade do Barbatos. Eles são um ecossistema de almas danificadas sobrevivendo no limite do abismo. O que nos leva a uma percepção muito perturbadora, na verdade. A verdadeira lição dessa cidade, a essência do que chamamos de horror, não reside na morfologia dos monstros. A verdadeira monstruosidade é o imperativo fisiológico e psicológico da sobrevivência. O horror reside no que essas criaturas obrigam pessoas comuns a se tornarem para continuarem vivas. Uma arqueóloga reduzida a se esconder atrás da pureza de cães de rua. Um militar aplicando termodinâmica no próprio armamento. Uma médica viciada em anestésicos para matar seus próprios sonhos. Um padre transformado num maquinário de inquisição. Quando a imagem revelada por trás do mundo normal é apenas sangue e regras féricas, você entende que a adaptação, muitas vezes, requer sacrificar a própria humanidade. Fica essa reflexão final para quem nos ouve. Qual caminho você adotaria diante do inimaginável? As sombras de Paraíso do Oeste ainda guardam muitos segredos inexplorados nas páginas desse material. Agradeço muito a companhia. Até o próximo debate.